Olá, senhoras e senhores, meu nome é Nélio Santos e eu já fiz vídeos utilizando aqui alguns softwares, desde Fusion 360, gerando todos os caminhos com o Kando, Fusion, né, para utilizar no CNC JS também, né, depois que pega esse G-Code, como utilizar ele. E recentemente eu mudei de plataforma, então eu saí da plataforma macOS e acabei vindo para a plataforma Linux. E uma das primeiras coisas que eu me deparei é que eu não tinha mais o Fusion 360 e que alguns dos softwares que eu estava acostumado eu precisava adaptar com outros. Existem vários softwares de CAD disponível, gratuitos, com licenciamentos diferentes, como é o caso do Onshape, por exemplo, que funciona via browser, um software muito legal, mas que acaba tendo limitação e às vezes quando a sua internet falha por qualquer razão, visto que os data centers dele estão fora do país, você acaba tendo um grande delay, o que complica muito a utilização dessa tecnologia. No caso, como um dos softwares que eu escolhi para teste é o FreeCAD. Ao longo desse tutorial, a gente vai passar por alguns pontos. Então, o primeiro deles é entender as principais diferenças na modelagem no FreeCAD. Diferente do Fusion 360, que a gente já entra no modo de sketch dele e já sai utilizando, cria variáveis e tudo mais, o FreeCAD ele é um software que se propõe ter várias workbenches dentro dele, várias bancadas de trabalho. Então ele é um pouquinho diferente. Mas e com isso a gente vai comparar aqui com o Fusion 360 e o SketchUp. A versão utilizada é a 0.21.2, ou seja, versões mais atuais podem depois apresentar de uma maneira diferente o que eu estou falando aqui, tá? Mas por hora essa é a maneira como funciona e versões anteriores podem não ter alguns dos recursos que eu vou estar mostrando. Então nesse vídeo a gente está abordando essa versão. A gente vai desenhar um porta-ferramentas, né? Um porta-chaves ali para ficar ao lado da CNC. Ele vai ser colado na parede. É um modelo bastante simples que vai ser desenhado, mas já traz incríveis desafios para quem nunca viu FreeCAD. Eu tenho agora mais ou menos 6 horas de utilização do software e eu me sinto um pouco confiante para compartilhar um pouco daquilo que eu consegui aprender de diferente do Fusion 360. Só para vocês terem uma ideia, a primeira vez que a gente vem para o FreeCAD, a gente não sabe nem por onde começar. E tudo que eu vou mostrar para vocês não tem guia, vai ser tudo aprendido aqui online, junto com vocês. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não estou com aqui uma outra tela do lado, apesar de eu ter, onde eu vou ficar vendo qual é o passo que eu tenho que fazer agora. Então, vai ser ao vivo e a cores. Então, pode demorar um pouco mais do que o desejado, mas vocês vão aprender também até aquilo que falha e vão poder observar o que deu certo e o que deu errado na utilização que a gente vai fazer. Bom, então vamos lá. Para começar, nosso primeiro passo é abrir o FreeCAD. Então a gente vai abrir o FreeCAD versão 0.21.2, que nem a gente já tinha comentado, e ele vai trazer essa tela aqui para a gente. A gente tem aqui um modelinho inicial que eu já tinha tentado fazer. Ele tem algumas limitações, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Para aplicar esse tema, caso tenha interesse, é só vir aqui em preferências, né? Na parte aqui de temas, eu apliquei aqui o Dark e acabou. Basicamente é isso que está feito, tá? Não tem mais nada feito aqui além disso, ok? Bom, muito bem. Próximo passo, a gente vai criar um novo documento e para isso a gente só clica no botão novo. A gente pode falar aqui na label qual que é o nome desse documento. Ele tem aqui o metadados do documento, né? Aquilo que ficaria junto do arquivo. E daí a gente vai falar aqui que essa daqui são, por exemplo, um porta-ferramentas CNC. E para esse porta-ferramentas CNC, a gente vai começar com alguma bancada.
Então, a gente tem algumas bancadas. A primeira bancada que eu vou começar é criando uma bancada de parâmetros e depois a gente vai criar a bancada do sólido. Por que uma bancada de parâmetros? Porque quando a gente começa a mexer com modelagem 3D, é normal que a gente comece, por exemplo, com softwares como SketchUp, que você desenha um sólido e depois você vai modificando esse sólido, vai acrescentando e tirando partes dele. Mas a hora que você precisa mudar uma dimensão, faz com que você precise refazer todo o trabalho dentro daquele sólido. Você não consegue operar ele normalmente. Como é o caso do Blender, por exemplo. O Blender também é assim, você modela, ele é muito poderoso, mas depois que você modela, você acaba não conseguindo manter o histórico para poder fazer as alterações. No caso desse daqui, ele nos permite modelar de modo paramétrico, através de parâmetros, e é isso que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser criar uma área que a gente vai chamar aqui de base, né? Então, lá dentro da minha base, o que é a minha base? A base vai ser a peça inicial, o sólido inicial. Eu vou falar que ele vai ter uma altura. Nesse caso aqui, a altura que eu vou definir para ele vai ser, por exemplo, de 20 milímetros. Depois eu vou definir um comprimento. Esse comprimento vai ser de 70 milímetros. E a gente vai definir uma parede, que é a espessura da parte de trás dele. E eu vou colocar como 2 milímetros, porque não é uma peça que vai sofrer tanto com esforço físico e tudo mais, ok? Então definimos esses três dados. Agora eu preciso vir aqui em propriedades, alias, e eu vou falar o nome que eu vou dar para esse parâmetro. Então eu vou chamar de base altura. Este parâmetro aqui eu vou bater aqui em alias, eu vou chamar de base comprimento. E esse parâmetro aqui eu vou vir em alias, eu vou chamar de base parede. Diferente do Fusion 360, quando a gente usa as variáveis, lá naquele Fzinho, né? É um F de X que tem lá, ele abre as variáveis. O próprio nome que você dá já é como você chama. Aqui não. Aqui você pode criar descrições, criar como se fosse um Excel mesmo. E daí a célula que você quer, você vem aqui e dá o alias que você quer para a célula, tá vendo? Então fica mais fácil depois de você localizar. Então você consegue criar textos e dividir esses textos em áreas, ok? Muito bem. Feito isso, o próximo cara que a gente vai abrir agora, a gente vai vir aqui e vai para Part Design. O que é o Part Design? É de fato onde a gente começa a desenhar as nossas partes. E para a gente entrar no Part Design, ó, a gente vai vir aqui, estamos no Part Design, posso fechar ali, né? Aqui a gente já está dentro do nosso projeto, vou salvar ele só para ficar certo. Então, vou vir aqui, CAD, ferramentas, vou salvar em cima, zerando o anterior. E aqui a gente está no nosso modelo. O próximo caso que a gente tem que fazer é também começar a nossa nova parte. Eu não vou começar aqui, que esse cara aqui é para criar um novo componente. Eu vou começar aqui, que é para criar um sketch. E daí eu posso selecionar o plano tanto com o mouse, como vocês podem ver aqui, ó. Então eu vou pegar o plano XYZ, mas eu vou passando o mouse aqui. E para saber qual o formato do mouse, o que cada tecla faz, é só parar o mouse aqui em cima, que ele vai mostrar um helpzinho do que cada uma faz. Só que o texto não está visível, porque no tema escuro tem uma falha. É um software open source, é um software que está na versão 0.21. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque tem coisa que não funciona ainda nessa versão. Como vocês podem ver, ao trocar de tema, ó, já trouxe ali o que cada tecla faz. Se vocês clicarem aqui e trocarem, vocês vão reparar que o padrão é CAD. No CAD é meio complicado
a parte do rotate, porque você tem que usar 2 dedos, você tem que clicar no wheel, né, que é aquela rodinha que tem no meio do mouse, e depois numa das teclas, seja da esquerda ou da direita, para daí poder girar. E eu acho que isso é muito complicado, eu prefiro um padrão mais simples, que é o do OpenSCAD, que é esse padrão aqui. Para selecionar o plano, eu vou selecionar por aqui, porque eu acho mais fácil, e vou dar OK, plano selecionado, vou começar o desenho. Para começar o desenho, lembrem-se sempre que as linhas de construção, você deve aplicar todas as restrições possíveis até que cada parte do seu desenho fique verde. Por que que isso é importante? Porque isso garante que sua peça está correta. E a gente vai começar desenhando um retângulo pelo centro dele, aqui, como a gente acabou de fazer. Vocês vão ver que por ele estar com uma constraint pelo centro, ele já começa aqui, ó. Eu bato ESC uma vez, estão vendo que está ainda selecionado a ferramenta de retângulo, né? Eu bato uma vez ESC, vem para cá. Se eu bato duas, ele vai para essa parte aqui. Eu não quero. E ele vem em Tasks. Eu vou voltar aqui para o desenho, bater Edit no Sketch e voltar para cá. Reparem que aqui essa setinha marca essa constraint de centro, estão vendo? Ó? Então, ele já está centralizado. Aí eu vou falar que no meu plano horizontal, ele tem um determinado tamanho. E aí eu tenho que usar aqui, ó, Spreadsheet. E aí eu posso selecionar o tamanho que eu coloquei lá, que é base, e aí comprimento. E ele já vai ficar aqui contra o base comprimento. Assim como eu venho aqui, ó, as teclas, por exemplo, nesse caso aqui é a tecla I. Tanto faz eu fazer lá ou apertar aqui a tecla I, ele já coloca para mim. E aí, ao invés de usar esse cara, eu tenho que digitar aqui spreadsheet, ponto, agora aqui, altura. Muito bem. Uma vez que o sólido inicial está definido, reparem que todo ele ficou verde, porque eu defini a constraint de topo dela aqui, que era a horizontal, a vertical, e ele já tinha uma de centro. Então, isso fez com que ele todo ficasse verde. Agora que ele está verde, ó, fully constrained, significa que está tudo ok. Agora, eu vou para o próximo passo, que é dar o close do sketch, e eu vou fazer o padding, que é gerar o sólido. Lembrem-se sempre que ele vai gerar o sólido de todas as coisas que tiverem no sketch. Por isso, é uma dica isso. Não façam 2, 3 operações diferentes. Por exemplo, é muito comum no Fusion, a gente desenha lá um sketch com várias linhas, né? E aí você manda extrudar um pedaço e deixar um buraco em outro. Esse software não faz isso, não é assim que ele funciona. Então, você extruda tudo que tem que extrudar, cria um novo sketch, tira tudo que tem que remover, que é fazer os pockets. Depois, você vai fazendo cada operação segundo a sua operação. Ele é diferente do Fusion 360. No SketchUp, como nem tem essa parte de desenho aqui, só tem a parte de sólido, você só tem sólidos e operações booleanas a partir de tamanho dentro, no caso do SketchUp. Não é o nosso caso aqui. Aqui você tem um conjunto de ferramentas muito maior. Então, a gente vai fazer o padding. E aí, esse padding que a gente vai fazer ele contra o nosso spreadsheet. E a gente tem aqui a parede, olha só, que era o que a gente queria. Então, aqui definiu a parede do nosso objeto. Ele vai fazer o padding inteiro e eu vou dar OK. Eu já poderia aqui refiletar todos esses cantinhos e tudo, mas uma coisa que eu aprendi em todos os softwares de CAD é refiletar sempre no final, tá? Reparem aqui que está torto essa visão segundo essa perspectiva. Você pode clicar aqui nessa caixinha e bater View Perspective e daí ele traz ela sempre do jeito certo, tá vendo? Ó, como paramétrico.
Aqui o paramétrico é um pouquinho diferente, então eu recomendo usar o Perspective View e fica mais bonitinho de ver, não dá aquela impressão ruim de que está torto o desenho. Muito bem. O próximo passo agora, a gente vai criar aqui em cima um sketch. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu posso tanto vir aqui, né, em cima dessa peça aqui, ó, seleciono a face que eu quero e bato para criar um sketch, ó, Create New Sketch. E agora eu vou começar a colocar as coisas que eu quero em cima dessa peça. Existem algumas coisas que eu quero, mas isso se eu for nesse plano aqui. Então eu posso fazer aqui quadrado e extrudar esses quadrados para fora. Então eu tenho uma maneira de fazer que seria eu vir aqui, vou dar só alguns exemplos porque tem várias restrições aqui que são interessantes de serem aplicadas. Então imagina que eu vou ter aqui no meu desenho, e aqui eu não vou nem pôr assim, eu vou pôr agora um círculo. Um polígono não é uma ideia ruim, mas eu prefiro um círculo. Beleza. E reparem que eu de propósito não coloquei eles no centro. Alguns já, outros não. Então isso vai nos ajudar a entender como isso funciona. Veja aqui as peças que estão. Se eu fosse realizar uma operação só para simular, repararam que ele executa tudo de uma vez? Isso é o que eu disse no início. Ele sempre executa tudo de uma vez. Então eu posso vir aqui agora, ó, editar esse sketch. E aí a gente vai fazer o seguinte nesse sketch. Primeiro, eu tenho que criar o tamanho dessas áreas e o tamanho de cada um desses daqui. Mas para isso, eu vou primeiro em parâmetros, ó, aqui na guia do lado, e vou criar agora, por exemplo, a das chaves de boca. Chaves de boca. Chaves de boca. Então, o da chave de boca, ele vai ter de altura 3 milímetros. A altura dele, então, 3 milímetros. Ele vai ter de comprimento 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros. Esse daqui não é nem da chave de boca. Esse daqui é da chave Torque. Ó, posso até vir aqui, tem um recurso dentro de Spreadsheet, que é o troco de bancada, que é esse recurso aqui, ó, Merge Cells, que nem está habilitado, mas ele existe só para vocês saberem que tem recursos que estão aqui, tá bom? Então, ó, altura, comprimento, ok? São as duas medidas que eu preciso neste caso aqui. E eu posso colocar aqui distância da borda, mas nesse caso eu vou usar uma constraint de não ter distância da borda. Então eu vou chamar aqui, ó, de torque, altura, torque, comprimento. Muito bem. Acabamos de criar dois parâmetros ali. Eu venho aqui agora, troco de bancada para Sketcher, venho aqui nessa da horizontal, repara que está branco, tá vendo? Ó, os quadrados estão brancos. Quando eu coloco uma constraint, ele troca de cor. Então é importante a gente sempre observar isso. Eu venho aqui, spreadsheet.torque, comprimento. Muito bem. Coloquei torque comprimento. Agora eu vou vir aqui, ó, vou pôr o torque altura. Então, ó, clico ali naquela caixinha, spread.altura, só que aqui é do torque. E ele já está, por assim dizer, centralizado, estão vendo? Quando eu olho, ó, ele está centralizado, mas eu não sei se ele está correto ou não. Daqui a pouco a gente vai ver isso, ok? Por hora, não é minha preocupação essa. A minha preocupação é pegar o objeto e eu vou fazer com que esse ponto do objeto seja coincidente com essa linha aqui.
Só que para eu fazer isso, no Fusion, eu faço isso de parede com parede. Nesse caso, eu não posso usar parte dessa parede aqui com essa daqui. Eu preciso fazer isso com um ponto. Eu teria que vir aqui, clico nesse ponto e no outro. Mas eu não consigo marcar. Por quê? Porque no Fusion, ele projeta automaticamente a geometria da base quando você passa por cima dela. No caso desse software, ele não faz isso. Eu preciso vir aqui em Create External Geometry e aí clico nele, exporto essa geometria para fora. Agora eu posso usar o ponto coincidente, ó, cliquei aqui, vou pegar este pontinho e vou ligar com esse cara aqui. Muito bem. Agora ele colocou ali, mas ainda não está verde. Por quê? Porque falta mais uma constraint, que é essa daqui que a gente vai criar agora. Eu vou pegar a de distância, vou pegar este ponto em relação a esta reta. E aí sim ele vai ficar correto. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, spreadsheet, ponto, altura da torque, só que não é isso só, né? É dividido por 2, porque eu quero que ele centralize. Aí, e agora eu tenho ele verde, ok? Então esse era o primeiro ponto, colocamos isso daqui lá no cantinho do nosso desenho. Outra coisa que vai para o canto vai ser esse cara aqui, só que esse cara, ele vai ser para colocar aquelas pinças, né? Eu tenho uma série de pinças que vão ficar ao lado da CNC, porque caso eu precise pegar alguma coisa, quando ela estiver ligado, eu não vou usar a mão. Então, eu vou colocar aqui um conjuntinho de pinças. E esta peça redonda, ela tem um determinado tamanho. Então, a gente vai vir aqui agora nesse cara, né? Então, vamos voltar aqui. Eu posso trocar para bancada de spreadsheet, né, que seria de planilha, e daqui usar agora o que eu quero. Então vamos lá. O próximo cara que eu vou criar aqui vai ser o das pinças. Ok? E aí na parte das pinças eu vou ter um raio, um diâmetro, não importa. Vou falar aqui agora como raio. Nesse caso, eu quero ter um raio, né, de pelo menos 1,5 milímetro. 1,5 milímetro. Aí eu posso vir aqui, configuro, venho em Style, coloco nesse cara, venho para cá, pinça, raio. Então, muito bem, tá ali o raio da pinça, que vai ser este cara aqui. Volto para o meu Sketcher e agora eu tenho que definir através deste parâmetro aqui o raio. Então eu venho aqui e pumba. Bom, como é o raio? Então eu vou pegar a minha peça. Deixa eu trazer aqui a janelinha mais para cá. Pegar essa outra janela e trazer para cá. Então, eu vou colocar aqui spreadsheet raio. Nesse caso, ele é vezes 2. Muito bem. Tá aqui. Ele tá ali vezes 2. Que altura esse cara vai ficar? Ele vai ficar centralizado também nesta barrinha aqui. Então, para isso, a gente vai fazer a mesma parte que seria da distância, só que nesse caso, a gente vai pôr este ponto coincidente com esta barra. Muito bem, mas ele ainda pode se mexer. Por que que esse cara aqui ainda não está verde? Porque se a gente pegar ele, ó,
eu posso andar com ele ainda na esquerda e direita, estão vendo? Ó? Eu não posso andar para cima e para baixo, não posso aumentar ele de tamanho, mas ao selecionar ele, eu ainda posso correr com ele. E esse não é um comportamento bom para a gente, para o que a gente quer. Então, o que, que eu quero? Eu quero que esse cara, este centro, tenha uma dada distância desta barra que aqui está. E para isso, como depois eu vou fazer um fillet nele para engrossar ele, para ter mais resistência mecânica, eu ainda tenho que dar um espaço adicional, que eu vou chamar de margem. Essa margem por hora, eu vou deixar ela como 2 milímetros aqui, e vocês já vão acompanhar como isso funciona. Então, basicamente, o que eu vou fazer, eu vou ter que primeiro projetar essa parte no meu sketch. Acabei de projetar ela. Vou pegar a ferramenta de distância, pego do centro àquele lado, e aí eu falo o seguinte, que o raio... Opa, desculpa que aqui eu já fui rápido e não vi que não tinha clicado aqui, ó. Então eu tenho que vir nesse cara, e eu vou falar o seguinte, que o raio... Ó, spreadsheet, raio, mais spreadsheet, o outro chama pinça, ó, não dei nome, estão vendo? Cometi um erro lá, ó, clear. Tem que voltar para cá, por hora eu vou dar ok, só para ele ficar ali, já ficou até verde, mas ó, esqueci de vir aqui e colocar pinça margem. Agora sim eu consigo utilizar. Então eu posso vir aqui, bato nesse cara, trago ele para cá, e aí spreadsheet.raio mais spreadsheet.margem. Com isso, eu tenho a distância que eu quero que ele fique da margem. Muito bem. Ok. Agora, a gente vai fazer essas duas aqui, que são das chaves de boca. Então, vamos lá. Chaves de boca. Para os coletores dos ERs, R11. Então, a gente vai fazer o seguinte. A altura deles vão ser de 3 milímetros. A gente pode trabalhar aqui com uma altura de 3 milímetros, uma largura de 2 milímetros. A distância entre eles vai ser de 13 milímetros, que é a minha maior chave. E com isso, a gente vai ter uma margem deles de um dos carinhas do lado de 10. Muito bem. Então agora é só a gente dar nome para todos esses parâmetros aqui. Boca altura, boca largura, boca distância e boca margem. Beleza. Tudo definido. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar falando que este cara é igual a este. E a gente vai falar que este cara é igual a este. Com isso tendo sido dito, eu só vou definir o deste cara aqui, que vai ser o spreadsheet boca. E aí aqui é claro, largura 2 milímetros como referência. E aí depois eu vou pôr aqui o nosso outro parâmetro, que é o spreadsheet.boca altura. Muito bem. E quando ele fica muito bagunçado os escritos, vocês podem aqui até bater em top. Ó, reparem que sem querer eu movi essa linha aqui lá para cima, estão vendo? Ó, então você pode vir aqui e pôr ela onde você quer. Quanto mais um você dá, mais organizado ficam os dados.
Então esse é um parâmetro importante aqui para vocês lembrarem, tá bom? E aí, quando eu defini tudo desse lado, o lado de lá já ficou certo. A única coisa é que os dois lados estão errados é em relação ao centro deles. Então, os dois em relação ao centro estão errados e a distância entre eles estão errados. E então, eu tenho que definir tanto a altura do centro. Depois que eu definir a altura do centro, ele ainda pode correr de um lado para o outro. Eu não tenho a constraint ainda entre um e outro. Então, a gente vai primeiro começar com a distância entre este lado e este lado aqui. Esse vai ser o que a gente vai fazer agora. Ó. Opa. Saí da edição porque eu bati ESC. Bati um ESC a mais. Tem que ficar muito esperto com esses ESCs. Ó, esse carinha aqui, estão vendo que tem uma linha aqui, ó, junto, ó, e ele está correndo solto, é o que a gente não quer. Então, aqui, eu vou pegar esse cara. Apesar de eu ter pego o Select, quando você segura, no meu caso, ó, lembrem aqui do mouse, o Select e o Rotate, eles ficam no mesmo cara, estão vendo? Isso complica um pouquinho a movimentação, porque o Select e o Rotate estão no mesmo cara. O ideal do Rotate seria se eu pudesse apertar um Shift para dar um Rotate. Eu estou ainda tentando entender aonde que eu edito esses atalhos para depois eu fazer isso. Bom, agora o que eu tenho que fazer é a distância entre este ponto. Veja, a distância é sempre entre um ponto e uma parede. Então, eu não posso fazer a distância dessa barra. Eu tenho que fazer do ponto, ó, do ponto à parede. Esse é um ponto aqui importante desse software. E aí, a gente vem aqui em Spreadsheet, ponto. E aí, a gente vai pôr aqui boca distância, ó. Beleza. Aí ele já colocou. Nenhum dos dois ainda está verde, porque tem mais duas constraints que eu tenho que aplicar para ele ficar verde. A próxima constraint que eu vou aplicar é deste cara a este cara. E o que é esse daqui? Esse aqui é para ele ficar no centro. A gente vai ter que aplicar agora o spreadsheet boca altura dividido por 2. Muito bem. Olha lá. Boca altura dividido por 2. Vem aqui e faça a mesma coisa. Distância desse ponto com esta barra. Bato aqui no F. Spreadsheet. Boca altura dividido por 2. Muito bem. Agora os dois estão quase lá. O que falta? Bom, falta para esse cara a margem, que era o que a gente tinha dito lá no início. Então, assim, do jeito que está aqui, ele ainda não funciona. A gente vai vir aqui agora, vai pegar, ó, lembrando sempre daquela operação importante, é de um ponto a um lugar. Então, eu posso pôr esse cara à margem desse raio, ou eu posso pôr este cara contra esse aqui. Tanto faz para mim. Nesse caso, eu vou pegar contra essa parede porque eu acho mais fácil. Então, vou pegar aqui este cara contra essa parede. E aí, eu vou colocar aqui boca. Opa. Spreadsheet primeiro, boca, margem. Prontinho. E aí, ele já ficou com a cor que eu gostaria. Posso tirar daqui. Agora eu poderia dar até uma organizada nesses caras aqui, só para ficar mais certo, né? Só que está no mesmo do Rotate. Eu posso, para facilitar, vir aqui por encade, que daí fica mais fácil. Esse cara, pelo menos temporariamente, para eu ir organizando, ó.
Esse cara aqui é essa distância. Aí. Só para ir ficando bonitinho por hora. Aí, ah lá, ó. Todas as restrições foram aplicadas. Ainda assim, esse cara aqui ficou pequeno. E esse cara pode ser um pouquinho maior. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na parte do torque, que está em 20. E eu vou aumentar para 25. Volto para o meu desenho. Ele ainda não aplicou, estão vendo? Ó, agora ele vai aplicar. Só de eu editar, ele já aplicou. E aí agora está certinho, do jeito que eu queria. Todas as peças estão verdes, todas com a constraint como eu queria. Agora a gente vai para o padding. Lembra do que eu disse, que todos os paddings seguem a mesma altura? Por quê? Porque ele vai pegar todas as partes que eu desenhei e ele vai aplicar de uma vez em tudo. Então eu não consigo falar assim, faz o padding para mim só desse quadrado, que nem é no Fusion. Ele não faz. Se eu quisesse ter alturas diferentes, eu teria que ter aplicado pads, eu teria que ter feito sketches diferentes, ok? No meu caso específico para o que eu estou fazendo, isso daqui já está de bom tamanho. Aí eu vou criar um parâmetro aqui, vou vir aqui agora na altura geral, né? Então eu vou colocar isso daqui como comprimento geral. Outros, né? Primeiro, comprimento geral. E aí eu vou pôr aqui 55 milímetros. Vem aqui, comprimento geral. Ou melhor, vou fazer mais bonito que isso, né? Já que eu estou usando o padrão, outros, comprimento geral. Muito bem. Venho para cá. Seleciono. Spreadsheet. Outros, comprimento geral. Muito bem. Por que ele ficou tão alto? É fácil de entender o porquê. Porque eu acabei, esse tem 20 de base e esse está comprido. Uma coisa tão comprida assim quebraria muito fácil. Então, claramente, eu errei aqui o que eu queria colocar. Eu queria ter posto algo como, um pouco menos, talvez 5,5 de altura. Aí, lá. Agora está mais adequado. Posso pôr mais até, porque essa peça eu vou fazer um corte aqui triangular nela. Então eu posso pôr até um pouquinho mais. Essa daqui vão ter duas chaves. Então 5 milímetros é suficiente. E essa daqui vai ter algumas pinças. Esse é insuficiente, mas eu posso aumentar só esse sólido depois. Porque como sólido, todo sólido pode ser modificado. Então eu posso trabalhar ele depois, sem ter impacto nos outros. Mas para ficar um pouco mais bonito na parte da simetria, eu vou pôr 7,5. Aí. E dou um OK aqui. E está feito. O próximo estágio que a gente vai agora é chanfrar tudo isso daqui. Para fazer a parte do chanfro, vou trocar aqui as teclas do mouse, porque eu acho mais fácil de girar assim. E daí depois a gente já vai fazendo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a aplicar os chanfros, que é esta ferramenta aqui. Para isso, eu seleciono o edge que eu quero, seleciono o outro edge que eu quero, e isso vai fazer com que os chanfros aconteçam em todas as bases.
E eu posso bater aqui Preview, como vocês podem ver. E posso dar uma aumentada nesse chanfro. Muito bem. Como ele pegou só aquele cara, eu preciso pegar o lado de cá, o lado de cá e ter que incluir ali. Então eu tenho que vir em Select, pegar esse cara, pegar esse cara. Olha lá, ó. Agora aqui a gente vai dar um giro, pega mais esses caras aqui, dá um giro e pega a parte de trás desses caras aqui. E agora sim eu bato em Preview e ele deve estar todos lá. Bom, muito interessante como é isso. Era parte do que eu queria, mas ainda não é tudo que eu quero. Mas vamos começar. Este cara e este cara, que são os dois primeiros, eu vou remover porque eu ainda vou editar aquela peça. Mas esses outros eu já posso deixar. E este cara aqui, seguro o Ctrl para selecionar mais de um, né? Tá vendo que eu estou segurando o Ctrl aqui? Ó, Ctrl, Ctrl. Este cara aqui também eu vou filetar. Quanto? Vou filetar mais por uma razão. Pontas quadradas tendem a ser de descolar, fazer o warp. E eu vou imprimir isso daqui em ABS. Então, eu não quero ter esse risco do warping aqui. Ok? Bato OK. E aí eu vou trabalhar agora nessa face aqui com o meu sketch. Então, vou nessa face dele e vamos começar a fazer o sketch. Essa visão isométrica, visão em perspectiva. Vamos pegar aqui da onde estava o sketch. Ó, como eu disse, tem coisa que eu não sei fazer. No Fusion, eu simplesmente voltaria e eu veria a posição que eu estava editando. E aqui eu já não consigo mais ver aonde está o meu sketch. Estão vendo? Então, eu não sei voltar. Vi o sketch. Pronto. Que eu ia falar, não sei voltar a visualização do sketch. Nesse caso, eu quero ver em seção. Por quê? Viram que ele cortou aqui a parte de baixo quando eu bati ali, né? Ó, para ver em modo de seção. Porque isso me permite usar estas linhas aqui da base para fazer o trabalho que eu quero. Então, eu tenho o seguinte. Das chaves de torque, a maior delas tem como diâmetro. Então, diâmetro máximo. O meu diâmetro máximo ele é de 4,5. E o meu diâmetro mínimo, agora aqui é um mistério, hein? Vamos descobrir o diâmetro do máximo e do mínimo. Só confirmando aqui através do paquímetro. Olha lá, ó. A máximo é 4,5. E a mínima, que é uma chave torque até aqui grande, que é da CNC, vamos pegar aqui, 2. Vejam que eu estou trabalhando isso daqui sem folga, tá? Então, diâmetro mínimo 2. Então, torque, diâmetro. Opa, não é esse aqui, que essa daqui eu ainda não tenho nada. É aqui. Torque, diâmetro máximo. E aqui, torque, diâmetro mínimo. Muito bem. O próximo cara que eu vou fazer, eu vou ter que projetar duas laterais, que
na verdade, até um pouquinho mais. Então, eu vou projetar essa e essa para eu poder mexer. E agora, como ferramenta, eu vou usar o Polyline, que é este cara aqui. É a primeira vez que eu estou usando o Polyline em toda a minha pouca experiência com esse software. Pronto. Esse seria um desenho, uma opção, mas aqui ainda não ficou legal porque este cara aqui tá faltando um vértice para mim. Então, eu vou até apagar ele, vou manter ele aqui e vou apagar porque falta um vértice, que é por conta do mínimo que a gente falou, né? Então, ó, vou vir aqui em Polyline de novo. Cadê o Polyline? Aqui, Polyline. Então, vai sair da base de pé pro alto para base. E eu nem preciso pôr esse cara aqui, mas eu vou pôr só para fechar o Polyline. Agora ficou legal. Muito bem. Com essas medidas, a gente pode agora falar os mínimos, os máximos, conforme a gente quer, porque isso daqui vai ser um pocket, vai ser um rasgo através dessa altura aqui que a gente tem. Então, para a gente começar, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai falar a altura deste cara aqui. E aí, este cara vai ter a função do spreadsheet ponto mínimo, do diâmetro mínimo. Aí, muito bem, tá ali. E esse cara aqui vai ter a função do spreadsheet diâmetro máximo. Muito bem. Muito bom. O próximo cara que a gente vai fazer agora é a parede daqui, aqui, daqui, aqui. Que a gente tem que ter uma paredinha mínima para fazer a contenção de tudo isso. Então, ó, eu errei. Lembrando, né? Quando eu coloco aqui, tem que vir do ponto à parede. Então, do ponto à parede, eu vou por 3 milímetros. Esse daqui eu não criei lá, vou ter que criar ainda. Então, vou vir aqui no meu spread. Eu vou falar aqui a parede mínima, né? Parede mínima, que vai ser esse cara, 3. Torque. Opa, ó, fazendo errado na célula de baixo. Torque, parede. Agora sim. Vem aqui e a gente vai trocar pela função spreadsheet torque parede. Beleza. E aí eu passo esse cara para cá. E a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Pega esse cara aqui, e a gente vai chamar de spreadsheet torque parede. Quando ele fica junto com o rotate, estão vendo? Fica bem ruim para mexer. Então, vou pôr no CAD, que aí fica mais fácil. E beleza. Agora, eu vou passar uma linha aqui. Ó, esse rasgo tá pronto, porque, como vocês podem ver, ele tem todas as constraints dele definidas. Mas ele ainda não me é suficiente.
Por que ele não é suficiente? Porque do jeito que está aqui, eu acabo não conseguindo cortar a sobra de material. Eu não quero muito material aqui sobrando na parte de cima desse cara, né? Então eu quero pôr uma linha que vá cortar todo esse material que sobra. Para isso eu vou até projetar esse cara. Então, estou projetando ele também. E vou fazer uma linha aqui. Vou pegar daqui e vou fazer algo tipo assim. Por hora, eu não estou nem muito preocupado com como isso é, porque isso vai ser paralelo com isso aqui, por assim dizer. E o que eu vou fazer é pôr uma distância entre... Vamos lá, ó. Aqui tem algo errado com o paralelo. Como vocês podem ver, eu quis pôr ele paralelo, mas ele não ficou, porque ele pôs equal. Eu pus equal e não paralelo. Vou dar um Ctrl Z. Esse é o paralelo, estão vendo? Então, eu vou vir aqui, paralelo dessa linha com essa linha. Só que ainda não pus, né? Por alguma razão, a minha constraint de paralelo não entrou, ó. Então, vamos não selecionar nada. Não está nada selecionado. Agora selecionou o paralelo, ó. Vou pegar essa linha com essa linha. Agora ficou certo. Agora está do jeito que a gente queria. E o próximo passo que a gente vai fazer é literalmente descer. Descer não, né? É por a distância desse cara. Droga. Desse cara até esse cara de uma parede. Lembrem sempre que é sempre do ponto parede, torque parede. Olha lá, ó. Agora ficou como a gente queria. Ele vai fazer toda essa curva aqui. Então significa que tudo isso aqui vai sumir. E para isso sumir, a gente vai fazer agora aqui o fechamento dele, né? Eu não acho que ele vai cortar direto. A gente vai fazer um teste, daí a gente descobre. Muito bem, ó. Tá aqui o teste que a gente vai fazer. A gente vai vir agora em Tasks. Opa, desculpa. Clica ali. Pocket. Ó. E ele falou que falhou. E quando ele falha assim, pessoal, é impressionante, porque vocês podem ver que a peça some. Por que a peça sumiu? Porque este cara aqui não fechou. Esse polígono aqui está aberto. Então a gente vai fechar aquele polígono. No Fusion 360 eu poderia selecionar a face. Então eu teria essa face e essa face. Selecionaria e extrudaria, né, ela negativamente. Mas nesse caso eu não posso fazer isso. Então reparem que ele não me permitiu fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fechar esse cara. E eu acho que agora ele fechou. Vamos ver se ele fechou mesmo? Opa, ainda não fechou, ó. Eu fiz uma linha, não, mas eu não fiz as duas. Ó, estão vendo aqui? Se a gente olha o desenho, a gente vê até que tem uma... o clique do mouse com esse cara aqui é meio difícil. A gente vê até que tem uma aqui, mas não tem a fechando ali. Então a gente vai voltar lá e vai por align, que vai pegar este ponto e fechar com este ponto aqui. Pronto. Line colocada. Agora sim eu fechei o polígono. Posso vir aqui e vamos tentar o pocket. Opa! Certinho. Fez o pocket para mim.
Com o pocket feito, vou dar OK, né? Olha lá, ó. Então aqui é como elas vão ficar as chaves. Eu posso agora fazer as minhas curvas para deixar mais bonitos, chanfros, né? Então vou vir aqui, ó, por exemplo, e vou fazer chanfro. Vou selecionar mais esse daqui para o chanfro, ó, select, beleza. Quem mais que eu vou selecionar? Vou selecionar esse do lado de dentro, vou selecionar esse do lado de fora. Vou trocar aqui agora para OpenSCAD para me facilitar. Olha lá. Vou pegar esse do lado de dentro de cá. Ops. Fit all. Aqui, aí deu certo, ó. Aí vou selecionar esse cara aqui também. Então, ó, selecionei todos que eu queria fazer, certo? Vou bater agora em Preview. Só que ele não pegou o de dentro ali, ó. Estão vendo? Ó, alguns ele não conseguiu calcular. Ó. Esses daqui ele não conseguiu. Por quê? Porque deve estar muito grande. Ainda não deu, ó. Então tem edge aqui que ele não está conseguindo pegar o edge para calcular isso. Vou remover, vou dar OK e vou deixar como tá. Bom, para esse vídeo aqui, pessoal, eu vou parar aqui. Para o próximo vídeo que a gente vai fazer é utilizar a Workbench de CAM desse software para a gente gerar o G-Code. Tem um jeito fácil de fazer, muito rápido, caso vocês queiram fazer já, né? Assim, no estado que está agora, que é você pode exportar esse corpo aqui. Então você exporta ele e usa, por exemplo, o Kirimoto para gerar a peça, né? Então esse seria um jeito de fazer isso. Usar o Kirimoto, você já geraria o G-Code ou usaria o Ultimaker Cura ou qualquer coisa assim, né? Então, esses são formas de se fazer isso. Ó, tô selecionando aqui esse cara, que é o corpo ativo que eu quero, né? Para daí eu poder fazer o export desse cara. Ele fala qual é o formato que eu quero. Eu posso exportar esse cara aqui para STL, que é o formato mais comum. Sempre reparem se quando eu exportar para STL está em milímetros. Isso é super importante, né? Para não dar problema. Aqui tem vários formatos que a gente está vendo. E eu não achei o STL. Mas isso daqui vai ficar para um próximo vídeo. O vídeo de hoje já está grande. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fiquem à vontade para entrar em contato.